estou aqui como nazareno, como devoto à Senhora da Nazaré e, nesta circunstância, como membro da Comissão de Honra da própria candidatura. E a primeira ideia que me assalta é a de que, verdadeiramente, eu não pertenço a uma Comissão de Honra, mas pertenço a uma Comissão para a Honra. Isto é, pertenço a uma comissão que honra aqueles que a integram e não são aqueles que integram que dão honra à comissão. E é, portanto, nesta circunstância que eu gostaria de legitimar o uso da palavra neste momento. E era a partir daí que eu gostaria de, nesta candidatura, e sobretudo tendo em conta os objetivos fundamentais da candidatura, distinguir nela a dimensão religiosa e a dimensão cultural. Sendo certo que, do ponto de vista estrito da candidatura, a dimensão cultural ganha uma importância mais significativa. Do ponto de vista da dimensão religiosa, é óbvio para todos nós que Nossa Senhora da Nazaré é a Virgem Maria e, portanto, ela integra o culto mariano e não há diferença entre a que está aqui e a que está em Belém do Pará, a que está com outras designações, com outros nomes, pelo mundo religioso católico afora. E é o respeito fundamental que nós temos de ter por essa dimensão religiosa, que vem do culto mariano e que, no fundo, nos leva ao encontro de Virgem Maria, que nós consideramos o aspecto religioso profundamente significativo. Esse, necessariamente, divide-nos em católicos, em crentes, em ateus, em agnósticos, sendo que estes últimos ficam, evidentemente, colocados na exterioridade dessa dimensão religiosa que não lhes pertence e à qual eles próprios não pretendem ter acesso. Mas há uma outra dimensão, que é uma dimensão cultural profunda. E nesta dimensão nós somos confrontados, ainda há pouco acabámos de ouvir, um excelente discurso do Sr. Presidente da Câmara, com a própria imagem da Senhora da Nazaré, esta situada aqui no alto do santuário Nossa Senhora da Nazaré. E aqui há uma profunda ligação entre o teológico e aquilo que eu designaria pelo verdadeiro socioantropológico, isto é, pela dimensão socioantropológica da imagem de Nossa Senhora da Nazaré, onde vem habitar, porventura com o mesmo peso, o religioso e até o pagão. Sendo que aí nasce um espírito outro, não apenas o espírito da religiosidade, que nós somos capazes de protagonizar na primeira dimensão religiosa, teológica da imagem, mas de uma outra religiosidade que abrange aquilo que também, em termos religiosos, é a sua dimensão cultural e que convoca para o mesmo terreno o religioso, o pagão, o crente, o agnóstico e o ateu. Justamente congraçados todos no mesmo desafio que tem como essência a projeção cultural da imagem de Nossa Senhora da Nazaré. E aí isso convoca o espírito, convoca o conjunto dos sírios espalhados pelo mundo inteiro, convoca as peregrinações e convoca um aspecto particularmente novo quando falamos nesta imagem da Nossa Senhora da Nazaré. Isto é, convoca a considerá-la, e eu agora pedia aqui uma particular tolerância para o uso da palavra que vou usar. Convoca-a também como objeto de cultura. Eu sei o que estou a dizer e tenho uma perfeita consciência de que não estou em nenhuma circunstância a pôr em causa minimamente a dimensão profunda, religiosa da Senhora da Nazaré e da sua imagem. Mas estou a isolar um aspecto dela, que é o aspecto dela enquanto objeto. E aí, quando falo na imagem da Senhora da Nazaré como objeto, não posso deixar de ser convocado para alguma coisa que representa uma dimensão imaginária e que, portanto, vale apenas como vale o imaginário. Mas que, no fundo, nos levaria a concluir que esta imagem da Senhora da Nazaré é ela própria uma relíquia de si mesma. Isto é, nós já não estamos perante apenas uma imagem que convoca ao culto e que nos leva, por exemplo, a procurar as relíquias da Senhora da Nazaré. Nós estamos perante uma imagem que é ela própria
uma relíquia de si mesmo. E isto permite-nos afirmar que esta imagem da Senhora de Nazaré não é apenas a representação de uma ideia espiritual. Ela é essa própria ideia. Ela é simultaneamente uma realidade, repito, histórica e antropológica, mas que é anterior à manifestação da fé. Não é um produto da fé, é ela própria, em si mesma, a fé. O único limite que devemos colocar a esta reflexão é aquele que nos leva a impedir uma coisificação da imagem da Senhora da Nazaré. Ela é também uma coisa, mas é a partir dessa coisa que nós nos projetamos todos, repito, crentes, não crentes, ateus, agnósticos, todos para uma profunda consideração de espiritualidade que emana dela e que nos consagra a todos e que nos congraça a todos, à volta, nomeadamente, deste projeto de candidatura. Peregrina pela sua própria história, a Senhora da Nazaré é hoje, aos olhos do presente, aquilo que nós poderíamos designar por uma imagem migrante. E talvez por aqui nós possamos também alargar o leque daqueles que, não sendo ainda devotos da Senhora da Nazaré, o possam ser também nessa confluência de valores, de interesses, de ansiedades, que nós hoje somos capazes de encontrar, curiosamente, muito à volta do percurso geográfico que a Senhora da Nazaré percorreu para chegar até nós. E talvez por isso nós possamos também considerar, sem que isto represente qualquer consagração institucional, que talvez a Senhora da Nazaré possa ser ela própria também Nossa Senhora dos Migrantes. Porque justamente ela vem fazer o quê? Ela vem dar sentido à ideia da religião. Porque ela, através do seu percurso real, geográfico, mas também do seu percurso histórico, social, antropológico, ela vem religar tantas partes do mundo. E é nessa religação, ou nessa religião que ela comporta, que nós podemos falar hoje, espalhado pelo mundo inteiro, nas comunidades de Nossa Senhora da Nazaré, que aqui estão representadas em parte, mas que se multiplicam pelo mundo fora e que encontram aqui, nesta representação de Belém do Pará, aquela que é a mais significativa expressão para lá, neste ponto de origem, daquilo que é o culto de Nossa Senhora da Nazaré. É por isso, nesta ideia de religação de um trajeto e ao mesmo tempo em que nós vamos ligando mundos e vamos ligando almas, que eu gosto, e permitam-me que partilhe convosco esse gosto, vale apenas aquilo que eu posso valer e nada mais, mas que eu gosto de olhar a Senhora da Nazaré como Nossa Senhora das Perguntas. Nós temos o hábito, que é um hábito comum e que é um hábito saudável, de nos dirigirmos à divindade, àquela que escolhemos para que nos proteja, e vamos pedir respostas. E queremos que essas respostas nos são dadas, e quando isso não acontece, entendemos que há algum demérito nosso que leva a que a resposta não nos seja dada. E fazemos-lo à Senhora da Nazaré. E tantas são as respostas que ela nos tem dado ao longo da história e ao longo da vida. Mas à Senhora da Nazaré nós fazemos perguntas também. E fazemos perguntas porque a Senhora da Nazaré dá-nos esta diferença extraordinária. E aí eu traria o meu próprio testemunho, o testemunho dos meus familiares, mas sabemos todos aqui, e pelo mundo fora, porventura também, que isto é assim. À Senhora da Nazaré chegam-se também os agnósticos e os ateus. E nós vemos quantas vezes alguns deles vêm visitar o santuário e se dirigem lá acima a ver a imagem. E compreendemos como eles, agnósticos e ateus, não se convertem. Eles são agnósticos, são ateus e assim continuam. Mas ao chegarem ali, eles percebem que há uma dimensão de espiritualidade dentro deles próprios. Há uma interioridade de espiritualidade que cria uma ideia de religiosidade sem culto e sem crença que resulta daquela imagem que ali está. Eu tenho experiência clara disso. Eu conheço aqueles que, sendo profundamente agnósticos,
anticlericais, que assentaram praça naquilo que era a implantação da República no seu primeiro tempo, se afirmavam respeitosamente e espiritualmente dependentes da imagem de Nossa Senhora da Nazaré. E são esses, sobretudo esses, que ao dirigirem-se à imagem, não pedem respostas porque não creem nelas, mas que fazem perguntas para dentro de si próprios, à procura de outra dimensão de espiritualidade que vem da essência humana e cujo reflexo eles encontram nesta imagem serena, nesta coisa, neste objeto, tão estragado na sua dimensão e na sua textura, mas que contém em si toda a história, toda a dimensão antropológica que é anterior à própria construção da fé, se nós quisermos, muitos de nós, assentar a dimensão mais significativa dessa fé no Novo Testamento e na ideia que ele coloca quando o Papa Francisco nos desafia a sairmos de nós próprios ao encontro do mundo. É muito aí que a imagem de Nossa Senhora da Nazaré volta a ganhar uma dimensão cultural profunda. Ela é, portanto, um símbolo religioso de eleição, consagrada como uma das primeiras a serem buscadas na prática do culto mariano. Mas ela é um símbolo de cultura, de uma cultura erudita na sua história e de uma cultura popular na sua vivência. O mundo vem a ela, e isto não é nada de novo. O mundo vem a Fátima, o mundo vai a Lourdes, o mundo vai a Belém. Mas vem a ela para se reencontrar consigo próprio, e isto já é diferente. Porque ela está aqui, mas ela é de todos, em toda a parte por onde passam ou por onde se estende. Em toda a parte por onde passou, em toda a parte por onde se estendeu. E Belém do Pará, mais uma vez, é aqui um exemplo, eu diria, pungente na validade da sua explicitação externa do que é este culto e esta devoção a uma ideia geral da Senhora da Nazaré, mas muito marcado na imagem propriamente dita. E reparem como a própria imagem de Belém do Pará é ela própria consagrada também enquanto imagem, o que é também já uma extensão desta vinculação à imagem originária da Senhora da Nazaré. E, portanto, eu terminaria, para evidentemente não vos maçar, dizendo isto. Ela é património cultural da humanidade. Nós não vamos candidatá-la para que seja património cultural da humanidade. A Senhora da Nazaré é património cultural da humanidade. O que se procura não é, pois, a atribuição do título. O que se procura é apenas o seu reconhecimento. É nisso que estamos todos envolvidos, é para isso que eu, numa palavra mais uma vez modesta, vos convoco a todos a serem agentes ativos desta candidatura, a acompanharem a iniciativa institucional, a acompanharem a equipe que, dirigida pelo professor Carlos Medeiros, tão devotadamente tem estado neste trabalho, a acompanharem a confraria, o Padre Paulo, o Presidente da Mesa, todo o conjunto, a acompanharem a dimensão política da candidatura, representada pelo Sr. Presidente da Câmara, a acompanharmos sendo parceiros solidários numa candidatura conjunta com o Brasil, nomeadamente com o Estado de Belém do Pará, para isso, não para que a Senhora da Nazaré seja considerada património cultural da humanidade, porque já o é, mas para que institucionalmente, pela via da Unesco, seja reconhecida naquilo que verdadeiramente já atingiu ao longo do tempo, ao longo da história, e através da nossa fé, da nossa devoção e da nossa consideração, respeitando a dimensão cultural que ela representa para o mundo e para a vida. Muito obrigado.